Oi, pessoal, tudo beleza? Vamos iniciar nossa aula da semana, que falará a respeito do gênero textual lendas. Mas o que é uma lenda? A lenda é uma narrativa de origem popular, criada e transmitida oralmente de geração a geração. É uma produção que nasce da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, podemos expressar fantasias, medos, dúvidas e incompreensões. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que são contadas. Muitos pesquisadores, historiadores ou folcloristas afirmam que as lendas são apenas frutos da imaginação popular. Porém, como sabemos, as lendas em muitos povos são os livros na memória dos mais sábios. Muitas lendas se originaram no ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos causados por animais, pelo assovio do vento nas matas e pela visão das brumas da noite, às vezes iluminada apenas pelo luar, o que estimula fantasias e mistérios. As lendas no Brasil são inúmeras e são influenciadas pela mistura de povos que deram origem ao nosso país. Devemos levar em conta que uma lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história, para ser criada, defendida e, o mais importante, ter sobrevivido na memória das pessoas, deve ter, no mínimo, uma parcela de fatos verídicos. As lendas existem no mundo todo e cada país possui um conjunto de narrativas repletas de elementos fantásticos, dentro de um universo maravilhoso de fantasias e magia. E como surgiram as lendas? A palavra lenda provém do latim e significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Vejam algumas características das lendas. As lendas são contadas de boca em boca, de geração em geração, e com isso vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, a fantasia. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. Agora vamos ver um esquema com o resumo das características das lendas. A lenda é uma ficção, é uma narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais. A lenda faz parte da tradição oral dos povos. Cada cultura tem o seu conjunto de lendas. As lendas sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente. As lendas também possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia, criada pela mente humana. As lendas possuem características regionais, e elas podem adquirir novos elementos de acordo com a região. Existem muitas lendas, e dentre elas existem aquelas mais conhecidas, como a lenda do lobisomem, do curupira, do boitatá, da iara, do saci-pererê, da mula sem cabeça, do bicho-papão e muitas outras. Você conhece a lenda do lobisomem? Pois vamos lá conhecer. De acordo com a lenda, o lobisomem é um homem com aspecto de lobo.
Este homem ficou assim porque em certa noite de lua cheia foi mordido por um lobo. Desde então, em todas as noites de lua cheia, este homem se transforma em lobisomem. E caso morda outra pessoa, a vítima passará a sofrer o mesmo feitiço. O lobisomem volta à forma humana ao nascer do dia, assim que o sol nasce. E a lenda do Curupira? O Curupira é o defensor das matas. Segundo a lenda, o Curupira é um índio pequeno que surge e desaparece de repente. Tem pés virados para trás e faz ruídos misteriosos para confundir e assustar os caçadores e os agressores das matas. E o que seriam lendas urbanas? A principal característica das lendas urbanas está no fato de que elas estão relacionadas com acontecimentos atuais ou modernos. Essas lendas têm um caráter sensacionalista. Entre algumas das lendas urbanas que chamaram mais atenção no Brasil, destacam-se a lenda do chupa-cabra, da loira do banheiro, do homem do saco e a lenda do boneco do fofão, por exemplo. Frequentemente, as lendas urbanas são criadas com o objetivo de assustar e causar medo nas pessoas. E agora que aprendemos sobre as lendas, é hora de fazer nossa atividade. Nossa primeira interação será no livro do Paic, volume 1, caderno de atividades, nas páginas 59 e 60, mas somente até a questão 6. Nossa segunda interação. Com suas próprias palavras, você deverá escrever em seu caderno uma lenda que você conhece ou já ouviu falar. Observação: não esqueça de colocar a data e o assunto da aula. Lavem sempre as mãos e, se puderem, fiquem em casa. Então, bom trabalho e até a próxima aula.